Graça e paz. Eu sou o pastor Sérgio Moreno, professor deste curso que vai abrir o seu coração para coisas grandiosas da parte de Deus. Mas antes de tudo, eu gostaria de lhe parabenizar pela decisão de participar deste curso, onde revelações extraordinárias estão te esperando. Garanto que ao final deste curso, seu crescimento espiritual alcançará níveis profundos no relacionamento com Cristo, pois pela compreensão perfeita do que aconteceu na cruz, a sua fé se desenvolverá de forma gigantesca. Existem muitas pessoas que não possuem nenhum conhecimento sobre o tabernáculo e seus ensinamentos. Muitas sequer ouviram falar dele. Quero deixar bem claro que o tabernáculo serviu para o povo do Velho Testamento de forma real. Eles puderam entrar no átrio deste santuário, ofertar, sacrificar e ver animais morrerem por causa de seus pecados. Porém, para nós que vivemos debaixo da nova aliança, uma aliança estabelecida pelo sangue de Cristo na cruz, o tabernáculo serve para ensino. Ele serve como uma sombra das coisas que haveriam de vir e que para nós já vieram. Cada compartimento, cada móvel tem seus significados e cada um deles traz ensinamentos grandiosos para nós que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo será nosso grande professor. Durante todo o curso, ele estará agindo em nosso ser interior a fim de trazer clareza sobre os assuntos contidos no curso. Efésios 4, versículos 12 a 14 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda em todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O tabernáculo nos ensina sobre a fascinante aventura do homem entrar na mais profunda intimidade com Deus. Revela também o grande amor de Deus pela humanidade, materializado em Jesus Cristo. Neste curso, estudaremos sobre as três partes do tabernáculo: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Veremos também sobre as três portas, seus móveis e seus materiais. Quando o livro de Êxodo começa, o povo de Deus ainda morava no Egito. Naquele país, eles frutificaram e aumentaram tanto em número, de modo que o rei do Egito os escravizou, por medo que um dia eles viessem a se rebelar. Para que o povo não aumentasse mais em quantidade, Faraó lançou um decreto que toda criança do sexo masculino que nascesse do povo hebreu fosse lançado no rio Nilo para morrer. A mãe de Moisés, temendo pela vida do filho, colocou-o em um cestinho e o lançou no Nilo, e ele foi achado pela filha de Faraó, que lhe adotou. Moisés morou 40 anos no palácio, mas um dia viu um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. Moisés atacou esse soldado e o matou, fugindo em seguida para a terra de Midian. Após 40 anos morando no deserto, Deus falou com Moisés de um arbusto ardente e o enviou de volta ao Egito para resgatar o povo hebreu que lá se encontrava em total estado de escravidão. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Obediente a Deus, Moisés foi com Arão, seu irmão, ao Egito resgatar o povo. Mas como Faraó não os deixava ir, Deus enviou 10 pragas ao Egito, sendo a última a morte de todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais.
Mas para que no acampamento dos hebreus não houvesse morte, Deus mandou que cada casa matasse um cordeiro e que o sangue deste cordeiro fosse aplicado sobre a ombreira de cada porta do acampamento dos hebreus, para que quando o anjo da morte passasse sobre as casas do povo escolhido, ele veria o sangue e passaria sobre eles e não lhes faria mal. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, enquanto em cada casa egípcia havia choro de morte, em cada casa hebraica uma família adorava a Deus. Aquele cordeiro apontava para Cristo, aquele sangue apontava para a cruz, aquele livramento apontava para a nossa salvação. Após a morte de todos os primogênitos, Faraó deixou o povo ir, mas após partirem, arrependeu-se e partiu com seu exército atrás deles. Então Deus abriu o mar ao meio, e o povo hebreu atravessou o mar em seco até o outro lado, fugindo da raiva de Faraó. Furioso, o inimigo lançou-se em perseguição através da abertura do mar, porém as águas se fecharam, matando todo o exército de Faraó. Nem um só homem escapou. Continuando seu caminho, chegaram aos pés do monte chamado Sinai. Ali, eles receberam as pedras da lei de Deus e a descoberta da maneira de se achegar a ele através de uma revelação maravilhosa. O tabernáculo do deserto. O tabernáculo era um santuário, uma tenda armada pelo povo de Israel durante sua caminhada de 40 anos em direção à terra prometida. Durante todo esse tempo, Deus caminhou com o seu povo. Durante 40 anos, Deus esteve no meio do povo. Muitas coisas aconteceram nessa caminhada, porém Deus tinha planos para o seu povo. O Israel que havia saído do Egito tinha mentalidade de escravos e eles precisavam que suas mentes e atitudes fossem mudadas. Precisavam se transformar em guerreiros para poderem tomar a terra para onde se dirigiam, que por promessa eram deles, mas muitas nações estavam habitando lá. Durante todo esse tempo, ocorreram contendas e revoltas. Desejaram inclusive voltar para o lugar de escravidão diante das provações. Mas Deus havia dado a eles, pela sua graça, um lugar onde poderiam ser perdoados caso o buscassem no tabernáculo. Deus tinha que ensiná-los como se aproximar dele da forma correta. Deus tinha que ensiná-los como procederem para estarem na sua presença. Um Deus santo caminhava no meio de um povo pecador, mas o pecado não podia manter Deus longe do homem. Tudo estava planejado. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz: "E me farão um santuário para que eu habite no meio deles." No Monte Sinai, Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo, um lugar no meio do povo hebreu. Este santuário seria um lugar onde o pecado poderia ser perdoado. Um lugar para que o próprio Deus pudesse habitar com o povo de Israel e ser o seu Deus sempre presente. E foi construído com os materiais que o povo trouxe do Egito e que ofertaram voluntariamente para a construção deste tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Nele, os homens que cometiam qualquer pecado poderiam levar um animal branco, puro e sem defeito, para morrer no seu lugar no altar do holocausto. O homem entregava este animal então para o sacerdote, que o avaliava para ver se não haviam imperfeições. Em seguida, o homem impunha suas mãos sobre a cabeça do animal, transferindo seus pecados para ele. Em seguida, o animal era morto e era queimado no altar. Assim, o homem poderia ir para sua casa com a consciência limpa, sabendo que seus pecados foram perdoados. O animal sem defeitos, oferecido no altar que ficava no átrio, simbolizava alguém que viria do céu e seria chamado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo de Moisés era uma construção, uma tenda montada num pátio retangular, cujas medidas eram de 25 metros de frente por 50 metros de comprimento. Era composto de 3 partes: o átrio ou pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio era o pátio da construção. Ao seu redor havia uma cerca branca possuindo uma só porta de entrada.
Dentro dele havia, após a entrada, um altar com 4 chifres, uma pia de água e logo em seguida havia a tenda da congregação. Ele representa o nosso corpo, a parte externa do homem, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O santo lugar ficava dentro da tenda da congregação. Na verdade, era o primeiro compartimento dessa tenda. No santo lugar ficavam o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. O santo lugar representa a nossa alma. A alma é a sede do raciocínio, dos pensamentos e da nossa vontade. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Dentro do lugar santíssimo havia somente a arca da aliança. Era separado do santo lugar por uma cortina chamada de véu, suspensa por 4 colunas. O lugar santíssimo representa o nosso espírito. É a parte mais interior do homem e é através dele que podemos nos envolver com Deus e manter comunhão com ele. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O átrio era um pátio enorme. Ao seu redor havia uma cerca de linho fino retorcido, pendurada em 60 colunas feitas de bronze, tendo cada uma sua base de bronze, e uma coroa de prata sobre cada coluna. Cada coluna da cerca era presa ao chão por uma corda de pelos de cabra, que estava seguramente atada a uma estátua de bronze, enterrada no chão até a sua metade, similar à corda de uma barraca de camping. Então os materiais da cerca eram linho fino retorcido, colunas e bases de bronze, coroa de prata e cordas de pelo de cabra. O branco simboliza Jesus, imaculado, puro e sem pecados. Ele viveu na terra como homem, mas nunca pecou. Para que a redenção tivesse efeito, alguém tinha que morrer, mas teria que ser alguém puro e sem pecados. Então Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, para morrer na cruz e pagar o preço do nosso resgate. Um puro morreu, levando sobre si toda a nossa imundícia, para que nós nos tornássemos puros. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Bronze simboliza juízo e sofrimento. Deus nos julgou naquele dia da cruz e nos viu culpados, mas decidiu lançar a sentença do julgamento sobre Cristo. Jesus recebeu o juízo de Deus no nosso lugar no dia da sua morte. Todos os nossos pecados ele recebeu em si e a ira de Deus caiu sobre ele naquele dia para não cair sobre nós. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Prata simboliza a redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A prata foi o pagamento de Judas pela traição de Jesus. Jesus Cristo foi o pagamento pelo resgate dos pecadores. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A prata representa a nossa redenção, através da morte de nosso Senhor, Salvador e Redentor. A coroa ficava na parte superior das colunas. Fala do Deus que veio do céu e se fez homem a fim de salvar os perdidos, os cativos do império das trevas. Colossenses 1, 12 e 13 diz: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A cabra simboliza a oferta pela maldição do pecado. Jesus se fez maldito por todos nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição é a consequência da quebra dos mandamentos de Deus da antiga aliança. Deuteronômio nos fala sobre as bênçãos e as maldições. Se os homens fizessem, seriam abençoados; se não fizessem, seriam amaldiçoados. Jesus na cruz quebrou todas as maldições.
Quem está em Cristo é uma nova pessoa e está livre de qualquer maldição, pois não vivemos mais debaixo da lei antiga, mas debaixo de uma nova aliança. Em Gênesis 3, a Bíblia fala que após o pecado entrar no mundo, Deus amaldiçoou a terra com a produção de espinhos e abrolhos, ou seja, plantas espinhosas. Após pecar, Adão teria que lavrar a terra, porém nela havia espinhos. Espinhos e abrolhos representam a maldição da terra, e não podemos esquecer que o homem foi feito do pó da terra. Na cruz foi colocada sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, e ele a levou sobre a sua morte. Ele quebrou todas as maldições. Já não existe maldição para aquele que nasceu de novo. As colunas eram sustentadas por uma corda, presa a uma estaca de bronze. A exemplo de Jesus, as estacas foram enterradas para dar sustentabilidade às colunas. Jesus foi sepultado com o objetivo de ressurgir dos mortos, a fim de prover nova vida aos homens arrependidos. As estacas de bronze simbolizam aquele que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Por isso ela está enterrada somente até a metade. Jesus é a base, Jesus é o bronze. E o bronze simboliza juízo. Ele já recebeu o juízo em nosso lugar. Naquele dia na cruz, quando ele recebeu em si mesmo todos os nossos pecados, ele ficou levantado entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. E o castigo, o juízo pelos pecados que eram para nós recebermos, ele é quem recebeu no nosso lugar. Haviam 3 portas no tabernáculo: a porta do átrio, a porta da tenda e a porta do Santo dos Santos. O átrio tinha somente uma entrada, voltada para o leste. Ao centro havia uma porta feita de tecido multicolorido. Era uma cortina de 10 metros de comprimento, feita de linho fino branco retorcido e trabalhada com fios de lã de cor azul, púrpura, o roxo, e carmesim, que é o vermelho sangue, enfeitadas com bordados. Era conhecida como o caminho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Os materiais da porta do átrio eram linho fino retorcido, fios de lã azul, púrpura e carmesim. O linho fino branco simboliza a pureza de Jesus e a sua santidade. Simboliza Jesus imaculado, puro e sem pecados. O azul simboliza Jesus celestial e divino. A cor azul representa o que o destino do homem é o céu. Fala daquele que vem do alto, daquele que vem do céu. A púrpura ou roxo simboliza o Rei Jesus e seu reinado, tanto aqui na terra como no céu. Também mostra-nos Jesus que veio do céu para derramar seu sangue por nós. O carmesim simboliza sacrifício, sangue, lembrando Jesus quando foi maltratado, esmagado e morto como sacrifício pelos nossos pecados. Possuía 4 colunas, feitas de bronze, com bases de bronze e coroas de prata no topo. Representavam os 4 evangelhos. Essa porta era o único meio da pessoa ter acesso ao tabernáculo. Era a única entrada, assim como Jesus é a única entrada para a vida eterna. Não existe outra entrada. As 4 colunas simbolizavam os 4 evangelhos. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como Salvador. O evangelho de João apresenta Jesus como Deus. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como Rei. E o evangelho de Marcos apresenta Jesus como nosso servo. A tenda ficava no meio do átrio, e essa era a porta que dava acesso ao santo lugar. Somente sacerdotes podiam entrar por ela. Era conhecida como a Verdade, e foi confeccionada também com cortinas de cor azul, púrpura, carmesim e branco. Era suspensa em 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com bases de prata e capitéis ou coroas de ouro puro. Simbolizavam os ministérios principais da igreja, citados em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essas colunas foram construídas de madeira de acácia, revestidas de ouro. O revestimento de ouro das colunas simboliza divindade. As ruas do céu são de ouro. Coroas de ouro serão dadas aos cristãos. Simboliza a divindade do Senhor Jesus.
A madeira era muito dura, muito pesada e era indestrutível por insetos. Representa a humanidade incorruptível de Jesus Cristo. Ele foi homem, mas nunca pecou. A terceira porta era a porta do lugar santíssimo. Era conhecida como vida. Somente entrando no caminho, conhecendo a verdade, poder-se-ia ter a vida. Por ela somente o sumo sacerdote podia entrar. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O altar de bronze era um altar quadrado, medindo 2,5 metros por 2,5 metros. Tinha 1,5 metro de altura. Foi feito de madeira de acácia revestida de bronze e possuía um chifre em cada canto. Após a porta multicolorida, o primeiro objeto que havia no átrio era esse altar. Neste altar, os israelitas queimavam ofertas de agradecimento, de dedicação e de consagração a Deus. Mas também ofereciam ofertas de manjares e ofertas pacíficas. Todas estas ofertas eram conhecidas como ofertas de cheiro suave ao Senhor, ou seja, ofertas que agradavam a Deus, eram ofertas de alegria. Mas no altar também aconteciam os holocaustos ou sacrifícios pelos pecados do povo e eram oferecidos sacrifícios pela culpa. Esses dois últimos não eram de cheiro agradável a Deus, pois envolviam pecado. Todas as ofertas e sacrifícios envolviam a morte de animais, com exceção da oferta de manjares, que era uma oferta dos frutos da terra, mas até mesmo esta era apresentada juntamente com o sacrifício de uma vida. O altar de bronze era um lugar de morte. O homem, tendo caído na consciência que cometera algum pecado, trazia um animal à tenda da congregação. Ao notar que havia pecado, o homem sabia que deveria fazer a expiação pelo seu pecado. A lei era clara, porque a vida está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Quando um animal morria, o pecador era remido. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O sacerdote então com o dedo aplicava o sangue nas pontas do altar, escondendo assim os pecados da pessoa que estavam gravados nos chifres. Após o altar existia uma fonte. Uma pia feita também de bronze que simbolizava a palavra de Deus. Era o segundo objeto que estava no átrio. Era cheia de águas limpas para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem na tenda para ministrar. A lavagem pela palavra deve acontecer sempre, mesmo depois de passarmos pelo altar, onde recebemos o perdão dos pecados e todos os nossos pecados são lavados. Chegamos ao fim da primeira parte de nosso curso. Espero que você esteja gostando do aprendizado. Anote, revise e mergulhe no tabernáculo. Permita que Deus haja em seu coração. Vamos em frente? Embarquemos na segunda parte, sabendo que você ficará extasiado e admirado diante de tantas revelações.